Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, sábado, dia 15 de fevereiro, hoje, memória facultativa da Virgem Maria. E eu quero te convidar a iniciar comigo esse último dia da quinta semana do Tempo Comum, invocando a presença de Deus entre nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora, vamos tomar em mãos a palavra que está no Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículos de 1 a 10. Naqueles dias, havia de novo uma grande multidão e não tinha o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse: Tenho compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram: Como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Jesus perguntou-lhes: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois pegou os 7 pães e deu graças. Partiu-os e ia dando aos seus discípulos para que os distribuíssem. Eles os distribuíam ao povo. Tinham também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que os distribuíssem também. Comeram e ficaram satisfeitos, e recolheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Eram 4.000 mais ou menos. Jesus os despediu. Subindo logo na barca com seus discípulos, Jesus foi para a região de Dalmanuta. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos, eu imagino esses 3 dias que o povo passou com Jesus como um grande retiro espiritual do qual nós muitas vezes participamos, 1 vez ou 2 por ano. Imaginem que a palavra de Jesus, o seu modo de ser, a sua ação, era tão envolvente, tão poderosa e tão cheia de graça e bênção, que aquele povo não arredou o pé dali durante 3 dias, dormindo ao relento, comendo de forma precária, tomando água aos poucos para não ficarem sem. Nós não sabemos ao certo se eles estavam à beira do mar ou onde estavam. Se fosse à beira do mar, poderiam tranquilamente tomar a água do mar da Galileia, porque é um lago de água doce. Mas aquele povo estava ali, hipnotizado pela palavra de Jesus. Ouviram pregações, foram perdoados dos seus pecados, viram, testemunharam com seus olhos muitas curas, e aquele povo estava ali perseverante. E Jesus sabia que era por causa dele que eles estavam ali, e é por isso que ele toma para si a responsabilidade de não despedir aquele povo de mãos vazias, ou seja, sem o que comer. Porque senão, como ele mesmo diz, aquelas pessoas desmaiariam pelo caminho e acabariam morrendo. E Jesus então diz: eu tenho compaixão dessa multidão. Ele traz para si a responsabilidade. Eu e você, que somos discípulos de Jesus, que somos filhos de Deus, nós precisamos também ter essa responsabilidade para com a salvação dos nossos irmãos. Precisamos também ter essa responsabilidade olhando inclusive para as necessidades físicas e materiais dos nossos irmãos. Um cristão católico não pode ser indiferente às necessidades espirituais e físicas, materiais dos seus irmãos. Eu preciso alertar as pessoas sobre a pessoa de Jesus, sobre as maravilhas que Jesus realiza na vida, dando o testemunho pessoal do que o Senhor fez em mim. Eu preciso pregar a palavra, eu preciso anunciar a todos que Deus é perdão e que Ele quer dar a vida nova a quem dele se aproxima. Mas igualmente eu preciso olhar os que estão ao meu redor, que sofrem espiritual e fisicamente. Às vezes os deprimidos, os suicidas, aquela mãe que está passando por dificuldades no cuidado da sua casa, aquele pai que perdeu o emprego e está tendo dificuldades para dar o pão de cada dia aos seus filhos. Eu preciso me envolver com as pessoas. Hoje, e sobretudo depois daquela maldita pandemia,
as pessoas parecem que se tornaram mais egoístas, mais fechadas em si mesmas. Satanás conseguiu perfeitamente realizar o seu plano, nos separar. Uma comunidade cristã, uma sociedade, uma família, um grupo de amigos que se separam, são presas fáceis para o inimigo. Estão fadados à destruição. Nós não podemos achar que o outro que passa fome porque é um incompetente, porque ele não quis trabalhar. Ora, eu preciso estudar e ver, sentar, rezar com cada um, ver a necessidade. Você gostaria de ser tratado assim, como muitas vezes você trata os demais? Ou você gostaria que Deus de fato se importasse contigo? E que os outros também se importassem contigo? Irmãos, eu sei que é vergonhoso às vezes depender de alguém até mesmo para comer, para pagar uma conta de água e de luz. Mas e a lição que o Senhor está nos dando nesses momentos em que dependemos dos outros? Lição de humildade, lição de fraternidade, lição para entendermos que nós não somos ilhas, que temos autonomia total e que podemos viver do jeito que queremos sem precisar dos demais. Mais cedo ou mais tarde alguém vai precisar nos limpar, alguém vai precisar nos dar de comer, alguém vai ter que nos conduzir à cova. E nós, com essa mania de grandeza, de autossuficiência, essa soberba, em acharmos que não precisamos dos demais. Os discípulos, mesmo estando com Jesus, mesmo tendo visto os milagres, ainda me vêm com essa: mas como alguém pode dar pão a toda essa multidão no meio do deserto? Poxa, Jesus estava ali, diante deles. Tinha curado um surdo mudo, tinha expulsado o demônio da vida da filha daquela mulher Ciro-fenícia, tinha feito calar o mar, tinha curado leprosos, já tinha multiplicado os pães e eles ainda não acreditavam. Como nós. Quantos sinais Deus dá a nós todo santo dia e nós ficamos como se não víssemos, agimos como se não conhecêssemos a palavra e a graça de Deus. É preciso oferecer a Deus hoje os seus 7 pães, ou seja, a sua vida inteira. A multiplicação dos pães que saciou aquela multidão de 4.000 pessoas foi só um exemplo do que Deus pode fazer quando o homem se abre à sua graça. Aqueles 7 pães representam também os 7 sacramentos, sinais de Deus na vida da igreja e na nossa vida para nos manter firmes no caminho para o céu. Aquele milagre também representa a Eucaristia, que foi instituída na Quinta-feira Santa, na véspera do martírio do Senhor. Pão da vida eterna que nos alimenta e nos dá a força de continuarmos a nossa jornada, de passarmos com o Senhor o resto da nossa vida no deserto, ouvindo, meditando, recebendo tudo aquilo que Ele tem a nos oferecer. Você está disposto? O Senhor esteja convosco. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São José, seu esposo, e São Miguel Arcanjo, desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã.